Olá, 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 seja muito bem-vindo em mais um vídeo meu. Meu nome é Fabiane Góes, desde já quero agradecer a cada um que está interagindo comigo. Muitas mensagens no Instagram, no Facebook. Gente, muito obrigado mesmo. Mas eu quero pedir desde já, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não está entendendo nada, vai nos meus primeiros vídeos lá, eu conto um pouquinho da minha história, ok? Para você se situar na história aqui. Qual é a minha proposta aqui, gente? É mostrar um pouco do meu autoconhecimento, dessa nova jornada que eu tenho vivido na minha vida, né? E algumas pessoas me mandaram mensagem falando muitas coisas. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Porque existe pessoas de todas as formas, né? Mas eu acolho a cada um com amor. Se fosse em outra época, eu não saberia acolher, não. Eu iria pender sempre pro lado negativo. Mas o que eu recebo mais são palavras de apoio mesmo, de conforto, de pessoas que estão se identificando com a minha história, que é muito legal. Tem também as críticas, e eu agradeço cada crítica. Por quê? Porque hoje eu consigo pensar e falar assim, o que eu posso aprender com isso, ok? Muita gente começou a me perguntar porque eles acharam que eu não dei continuidade à minha história, né? Eu comecei já a entrar nessa parte de autoconhecimento e as coisas que foram me ajudando a mudar, né, meus pensamentos negativos, e eu não dei continuidade à minha história. Então eu quero fazer o que agora? Porque tem muita gente falando assim, Fabiane, mas você mora no país das oportunidades, né? Você tem uma outra vida, você é melhor, tal. Gente, será? Ontem mesmo eu tava falando com a minha filha e a gente tava passando e tinha gente, morador de rua, pedindo, né? Esmola. Aí você vai falar, nos Estados Unidos, Fabiane? Eu moro muito próximo de Filadélfia, né? Filadélfia é o estado de Pensilvânia, mas Filadélfia é uma cidade grande, que a gente pode dizer que é tipo... Não é tipo São Paulo, que São Paulo é muito grande, né? Mas é uma cidade também bem densa, né? Tem muito trânsito, tem vários lugares de... Aqui não tem prédios grandes igual do Brasil, esses condomínios enormes, aqui não é permitido, só acho que em Nova York tem, né? Mas nos outros estados não é permitido. Mas aqui tem muitas casas conjugadas, né? Então a gente chama de prédio mesmo, mas é várias casas, uma grudada na outra, e são bairros bem simples, né? E a Larissa falou assim: ó lá, mãe, a pessoa, né, pedindo numa terra de oportunidades, como que é? É mentalidade, né? A mentalidade da pessoa. Ela acha que não consegue mais que isso. Aí vai, mas como? Não, mas não adianta, gente. Quando a gente vai pensar pelo outro, vamos ser sinceros, solucionar a vida e os problemas de outra pessoa é fácil, não é? É muito fácil, gente, é muito fácil. E é gostoso até, né? Ficar falando da vida do outro. Ah, mas se fizesse assim, seria melhor. Ah, será que não é possível? A gente, para solucionar o problema do outro, nós somos exímios psicólogos, não é verdade? Mas vai olhar para nossa própria vida. Não, a minha vida é mais complicada, é mais difícil. É muito... Não, né? É que você não conhece a minha história. Você não sabe nada. Você tá falando assim porque você sabe quem eu sou. Você não sabe nada, o que aconteceu na minha infância, o que... Entende? E aí nós vamos voltar naquele negócio que desculpas, eu te acho 1000 desculpas, né? Mas a gente tá querendo achar a solução. Parar com as desculpas. Desde que você consiga entender que você é o criador, você, junto com Deus, você é o co-criador da sua realidade, e você entenda, presta atenção, você se autorresponsabiliza 100% do bom e do ruim que aconteceu na sua vida,
Eu, pelo menos, me sinto poderosa. Foi a melhor coisa que eu pude saber na minha vida e eu sou extremamente grata de saber que Deus me fez dona de mim e que Ele me respeita nesse tanto mesmo, que eu mando na minha vida, é eu que vou executar. Se deu merda, então vamos prestar atenção, porque a merda quem fez foi você, Fabiane. E eu comecei a falar isso pra mim. Quando você se autorresponsabiliza... Gente, eu sou muito feliz hoje. Hoje eu não consigo, não entra mais negatividade. De vez em quando minha energia baixa. Quando baixa, eu já pergunto, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver. Opa, não posso, porque eu com a energia baixa eu vou atrair coisas ruins pra mim, eu não posso, então eu tenho que estar com a minha energia lá no alto, sempre. Então aí eu trago a memória, e tá na Bíblia, trago à memória aquilo que me dá esperança. Isso é bíblico, gente, tá na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu paro tudo e começo a refletir na minha vida. Gente, nem sempre eu fui assim. Quem viu meus primeiros vídeos viu que tinha muita coisa boa acontecendo na minha vida, mas eu não conseguia enxergar. Eu só enxergava as coisas ruins. Só as ruins mesmo. Então, eu tive uma infância bastante complicada também. Entendeu? Eu fui criada por uma mãe sozinha, meu pai abandonou minha mãe, eu não entendo, eu não lembro direito como que aconteceu a história. Hoje eu tenho até as minhas primas que eu converso, a Claudete, a Cristina, né, que eu converso bastante com elas têm aí também seguido a gente, visto nossos vídeos, beijo primas. Mas assim, elas não participaram muito bem da vida da minha mãe, né? Não sabia exatamente, elas também eram novinhas na época. E, enfim, eu não sei, mas assim, as coisas que eu lembro, algumas coisas que eu lembro, que minha mãe até contava pra mim também, o meu pai batia nela. Meu pai bateu nela e ela chamou a polícia. E aí ela diz que foi embora comigo suja, diz que as minhas fraldas estavam daquele jeito, sem nenhuma roupa, nenhuma fraldinha para poder trocar, e com meu irmão. E a polícia foi, pegou ela, levou para uma casa de uma amiga, e dali em diante ela não tinha nada, ela não tinha roupa pra gente, ela não tinha nada de nada, e ela começou do zero, até que ela deixou eu e meu irmão na casa dos meus avós, lá no Paraná, numa cidadezinha que chamava Atalaia. Gente, é isso mesmo? Primas, depois vocês escrevem aqui pra ver se eu tô certa, ok? Atalaia, né? Uma cidadezinha lá do Paraná. E minha mãe deixou eu com meus avós. Na época, meu avô, minha avó eram vivos e, né? Eu era pequenininha, eu não me lembro, mas com o passar do tempo, eu tenho recordações. Quando eu tinha uns 3 aninhos, eu tenho algumas recordações. Eu sei que eu acho que o meu irmão foi o primeiro filho, que eu acho que ele começou a dar algum problema pros meus avós, e meus avós pediram pra ela ir buscar ele, né? E eu fiquei com a minha avó e meu avô, até os 4 anos de idade, até o falecimento, mas isso eu só soube, gente, quando eu já era grande, tá? Que minha mãe só me levou para São Paulo porque meu avô tinha falecido, né? Mas quando eu era pequena, era um bebê, eu não tinha a menor ideia que tinha acontecido. Simplesmente as pessoas que eu mais amava no mundo sumiu. Meu avô, minha avó, eu não via mais, né? Eu fui ver a minha avó, mas durante a vida dela, mas 2 vezes. Uma que ela foi, eu lembro. Eu deveria ter uns 5, 6 anos, que ela foi para São Paulo para fazer alguns exames. E de repente também sumiu, nunca mais vi. E quando eu tinha 8 anos eu fui pro Paraná, né? Que também tava sendo, minha avó já tava num estado bem crítico. Provavelmente ela faleceu logo em seguida que a gente foi lá. Eu a vi viva, mas eu tenho recordações. Gente, vivi uma vida bastante limitada na minha infância. Eu quase não via minha mãe, eu via minha mãe de vez em nunca. Eu lembro
quando ela me trouxe para São Paulo, ela me levou para São Paulo, eu lembro de ficar muito sozinha dentro de uma casa escura, onde eu não tinha alimentação, não tinha comida, eu lembro de sentir muita fome. Eu lembro de apanhar porque eu fazia xixi na cama, porque o meu irmão falou que tinha uma bruxa no ralo do banheiro. E aí a gente foi crescendo. Meu irmão vivia na rua e eu sempre sozinha em casa. Ele só voltava em casa à noite. Então, gente, eu tive uma infância bem complicada, se você for ver. Uma criança que passou fome, que as lembranças que eu tenho, enquanto eu tava com meus avós, eu não lembro de ter passado fome, tinha comida, minha avó fazia mamadeira pra mim, que era uma delícia. Eu não tomo café, quem me conhece sabe que eu não tomo café, mas quando eu era bebê eu tomava leite com café, mas pensa, era leite de vaca de verdade e café, que eu lembro que a minha avó arrumava lá e moía e tostava, eu lembro do cheiro, eu lembro de tudo. E eu tinha só 3 anos. Mas quando eu fui para São Paulo, eu lembro de eu sempre sozinha. Até que eu fui crescendo, aí minha mãe mudou para uma outra casa, onde tinha uns vizinhos, aí esses vizinhos levavam comida para mim. Pela janela me dava comida. Gente, não fica pensando, sua mãe era péssima. Não, minha mãe trabalhava, minha mãe tinha que trabalhar o tempo todo, então ela trancava a gente dentro de casa, né, e pra gente não ir pra rua. Meu irmão conseguia burlar, né, ele, não sei como ele fazia, mas eu lembro que era a casa que tinha só aqueles vitrô assim, basculante, ele abria e ele passava por aquilo, porque ele era magro, né, e ainda, ele escalava, enfim, ele conseguia sair, ele passava o dia inteiro fora, só voltava um pouco antes da minha mãe chegar pra não apanhar, né. Então, assim, tive uma infância bastante desafiadora também, e é por isso que a minha insegurança, eu tinha muito, né, eu tinha muita insegurança, muito medo, sabe, porque pensa, quem tem filho sabe, né, gente, muitas vezes a gente pensa que a gente vai ter um filho e a gente pensa muito no poder disso, mas só que filho, ele não lembra das bonecas caras. Eu falo pela minha filha, ela não lembra das bonecas caras que eu pude comprar pra ela quando ela era pequena, com o pai podia comprar. Ela não lembra da escola particular que ela estudava. Ela tem recordações, mas agora ela lembra de quando eu ensinava as coisas pra ela, de quando eu passava tempo com ela, quando eu disponibilizava tempo, toda vez que ela me solicitava, até hoje, ela tem eu. Ela sabe. Então nós não, entende? Agora pensa para uma criança crescer. Eu cresci na ausência de pai e mãe. Pai eu não lembro dele, ele nunca quis saber de nós. E a minha mãe tinha que trabalhar o tempo todo para sustentar a gente, né? Numa vida bem complicada. Quando eu entrei na adolescência, que aí a gente começou a participar de uma comunidade, né? Evangélica, e aí foi quando eu fiz mais amizades. Eu tenho amigos dessa época preciosíssimos, pessoas maravilhosas, mas até então eu não tinha convívio com a minha mãe. Eu fui começar a ter convívio na minha pré-adolescência, lá com meus 10, 11 anos, né? Porque a gente foi pra igreja e aí ela mudou um pouco a mentalidade dela, mas isso durou o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, mais 6 anos, porque quando meu irmão faleceu, eu tenho um irmão que faleceu com 19 anos, né, mas aí eu conto isso numa outra oportunidade. E ela se revoltou demais e saiu da igreja e voltou pros costumes dela e para as coisas dela, e eu permaneci na igreja durante toda a minha vida e até muitos anos, né, da minha vida. Como eu já falei nos outros vídeos, foram 30 anos da minha vida. Então, assim, pra você ver que você não tá falando com uma pessoa que teve uma vida fácil desde o começo. Eu tive uma vida muito complicada e eu tô falando pra você, e vale a pena você mudar a sua mentalidade para o positivo. Sim, sim.
Se você focar nas coisas felizes, nas coisas que dão certo, mais coisas felizes e coisas certas darão na sua vida, ponto. Depois que me ensinaram isso, eu posso dizer para você, muito raro acontece, porque nós estamos aqui, nós vivemos num mundo dual, que existe leis que regem essa terra, existe leis, assim como a lei da gravidade, existe leis que regem essa terra. Mas quando você não conhece essas leis, você só acha que estamos aqui vivendo, né? E que a vida é assim mesmo, né? E assim vai. E eu tô aqui justamente para compartilhar com você o que eu tenho conhecido e o que tem feito sentido na minha vida. E eu espero que você esteja gostando. Deixa seus comentários, tá? Se isso tá contribuindo para sua vida, o que você tá achando, tá? Vamos compartilhar nossas experiências. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.